progressiva, de localização no abdômen, e que requer uma decisão terapêutica rápida, preferencialmente após a definição diagnóstica. Então, não se trata antes de saber qual é o diagnóstico. Nós temos que ter muito cuidado com isso e ter certeza do nosso diagnóstico para que o tratamento seja eficaz com relação à patologia. Por isso que esse conceito o do Daniel, como eu disse, eu gosto muito do conceito do Brunetti, eu uso muito nas minhas aulas, onde que é toda dor abdominal, também de início súbito, com mais de 6 horas de evolução, com uma média de duração de 4 dias, não podendo ultrapassar 7 dias. E essa dor abdominal necessita de uma intervenção médica, com certeza, imediata, sendo cirúrgica ou não. Então, para mim, o melhor conceito de abdômen agudo é esse do Brunetti. Lembrar que o abdômen agudo é uma das síndromes mais frequentes que nós temos no pronto-socorro, faz a 5 a 10% das queixas nos adultos, 18 a 42% de consultas em idosos, Lembrar que as doenças, elas aparecem, elas evoluem, elas são mais evidentes, algumas doenças, com o aumento da idade, a gente sabe que algumas doenças elas vão acontecer pela idade, eu costumo dizer que a nossa idade é uma doença em progressão, é a morte da proliferação celular. Então, um jovem tem proliferação celular ativa, tem apoptose boa, tem um P53 bom, é um jovem que consegue se defender. Já um idoso não. O idoso tem menos proliferação celular, tem menos apoptose, ou seja, tem mais risco de desenvolver doenças, Então, só para a gente entender sobre o abdômen agudo, Com relação à etiologia, o abdômen agudo ele é subclassificado em inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico, E aí mostrando as principais doenças de cada abdômen agudo, Tendo no abdômen agudo inflamatório a apendicite aguda como a principal, no abdômen agudo obstrutivo as bridas ou aderência, no perfurativo a úlcera péptica perfurada, no abdômen agudo vascular a isquemia mesentérica e no abdômen agudo hemorrágico a gravidez tubária rota, tendo como as principais doenças, as etiologias desses abdômen agudos, Aqui mostrando as causas mais frequentes, nós já falamos sobre isso no quadro anterior, E aqui uma exemplificação clássica, de um abdômen agudo inflamatório. Lembrar que um abdômen agudo inflamatório, um abdômen agudo isquêmico, obstrutivo, pode evoluir, dependendo do tempo do diagnóstico, para um abdômen agudo perfurativo. Então esse aqui era um clássico tipo de abdômen agudo inflamatório, que poderia ser dado o diagnóstico através apenas do exame físico e dos exames complementares e associado à rotina de abdômen agudo, você conseguiria fechar esse diagnóstico. Essa criança evoluiu com 10 dias com quadro de dor abdominal, sendo tratada de vários tipos de causas variadas, foi tratado com quadro de diarreia, foi tratado com caso de infecção urinária, e quando essa criança chegou para a gente, chegou numa situação muito ruim, mas o raio-x já nos mostrava que essa criança tinha um fecalito aqui na fossa ilíaca direita, aí mostrando o tamanho desse fecalito e uma perfuração, ou seja, um abdômen agudo inflamatório, que devido ao seu tempo de diagnóstico evoluiu com um abdômen agudo perfurativo. Aqui um clássico abdômen agudo perfurativo, o sinal do pneu peritônio, onde nós vamos ter o sinal de Joubert e aí uma perfuração de uma úlcera péptica do adenal, mostrando aí essa perfuração com a saída do líquido, do suco gástrico, do suco pancreático, do suco do adenal para o interior da cavidade abdominal, junto com esse suco gástrico do adenal e pancreático, também a saída de ar para dentro da cavidade abdominal. É esse ar que vai dar o sinal de meia-lua, entre o fígado e o diafragma do lado direito, e que vai dar a perda da maciçez hepática, caracterizando o famoso sinal de Joubert. Aí um abdômen agudo hemorrágico, no meu lado aqui, nós podemos ter o sinal de
de Cullen, né, de uma pancreatite aguda necrohemorrágica, e do outro lá uma gravidez tubária rota. Lembrar que a gravidez tubária rota pode dar sinal de Cullen. Então, o sinal de Cullen e de Gray-Turner, que é um sinal de hemorragia retroperitoneal, não é patognomônico específico de gravidez tubária ou de pancreatite necrótica necrohemorrágica aguda. Tá? Cuidado com isso. Mas é um sinal de abdômen agudo hemorrágico. Tá? É uma síndrome de abdômen agudo hemorrágico. Aí mostrando um sinal clássico, né, de abdômen agudo obstrutivo, evidenciando aí essa criança uma cicatriz cirúrgica prévia, né? Então uma cirurgia que essa criança teve. Essa criança foi operada por nós. Essa criança foi operada com 1 ano de idade, né? Essa criança foi operada com 1 dia de vida, né? Ao nascer. Essa criança tinha um quadro de atresia de duodeno e evoluiu depois com 10 anos de cirurgia prévia com um quadro de obstrução intestinal. Aí mostrando a famosa onda de Kussmaul. E a obstrução intestinal, a principal causa é a aderência, mas nós podemos ter surpresas em casos de obstrução intestinal, né? Então tomem cuidado, que a obstrução intestinal, nós vamos discorrer sobre esse abdômen agudo, né? Que é acompanhado de dor abdominal, tipo cólica, náuseas e vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Aí um exemplo de um abdômen agudo isquêmico vascular, né? Levando a obstrução de uma artéria ou de várias artérias, consequentemente isquemia e com a evolução podendo levar até necrose e perfuração do intestino, né? E nós temos que ficar atento a esses tipos de abdômen agudo, né? A segunda coisa que eu devo fazer diante de uma suspeita de um quadro clínico com suspeita de um abdômen agudo, né? É saber agora, após realizar a anamnese, após realizar o exame físico, saber interpretar esses sinais, esses sintomas ao exame físico e dar o meu diagnóstico sindrômico, né? Então, a interpretação dos sinais, a interpretação do exame físico faz parte, né, do conhecimento dos senhores, né? Quem sabe o que procura, quem sabe o que, quem aprendeu o que é sinal, consegue evitar diagnósticos falsos, consegue evitar problemas futuros, né? Eu costumo dizer que um bom cirurgião é aquele que tem uma boa clínica. Então, um bom cirurgião é um bom clínico. Saber dar diagnóstico é importante, mas muito mais importante que saber dar diagnóstico é saber indicar o tratamento específico, no caso, o tratamento cirúrgico. Então, cabe ao cirurgião dizer se um abdômen agudo é de tratamento cirúrgico ou se o abdômen agudo é de tratamento clínico, né? Esse parecer que é feito pelo cirurgião se dá pela sua experiência em conhecer os sinais de perigo, né? Os sinais e sintomas que estão na sua frente, visualizá-los, né? Detectá-los e associá-los às principais síndromes, né? Então, quem conhece o normal, né? Se eu conheço um raio-x normal, ao ver um raio-x alterado, anormal, eu praticamente consigo fechar um diagnóstico sem lançar a mão de grandes recursos de imagem, né, de tomografia, de ressonância, para fechar um diagnóstico. Esse é um clássico sinal da meia-lua, né, um sinal de pneumo peritônio, que é o ar que acumula entre o fígado e o diafragma, né, e que no exame físico vai nos dar o sinal de Joubert. Como é que se faz o diagnóstico do abdômen agudo? A terceira coisa que eu tenho que fazer, né, é o meu exame físico. Então, um exame físico bem feito, ele é feito, né, através da semiotécnica da inspeção, da palpação, da percussão e da ausculta, não necessariamente nessa ordem. No caso do abdômen, a ordem cronológica correta da semiotécnica é inspeção, ausculta, percussão e, por último, palpação. Ok? Então, o exame físico, os senhores têm que treinar, os senhores têm que saber quais são as técnicas de palpação, de exame, as técnicas de percussão, saber fazer uma boa ausculta. Isso ajuda muito no diagnóstico do abdômen agudo, né? Então, no exame físico geral, na inspeção, né, o que eu vou observar, né? A face desse paciente, o modo dele andar, se é
se ele tem dor, né, ao deambular, né, se ele se coloca numa posição antálgica, né, se a respiração dele é mais torácica, fala a favor de um abdômen agudo, né, se o paciente está desidratado, se tem presença de lesões, né, se tem cicatrizes cirúrgicas, se tem abaulamentos, se tem retrações, vocês gostam muito disso, né, abaulamento, retrações, cicatrizes, né, se tem coloração diferente da pele, né, do tegumento da parede abdominal, né, se tem coloração tipo púrpura, se tem coloração tipo eritema, né, como é que está o estado, né, tegumentar de coloração dessa pele, né, se é uma pele pálida, né, se ele tem uma palidez cutânea visível. Então é muito importante, né. Além ainda, eu posso ver na inspeção a forma do abdômen, se é um abdômen plano, se é um abdômen globoso, se é um abdômen distendido, se tem circulação colateral, se tem ondas peristálticas de lutas visíveis, se tem cicatriz pélvica, se tem equimoses, se tem tumorações, né, presença de hérnias. Tudo isso eu vejo tanto na inspeção estática como na inspeção dinâmica. No exame físico da ausculta do abdômen, eu devo fazer a ausculta de todos os quadrantes, né, dos 4 quadrantes, demorando em média de 3 a 5 minutos para cada quadrante, né, e aonde eu vou ver a intensidade dos fluidos hidroaéreos, se eles estão aumentados, se eles estão diminuídos, se eles estão normais, se eles estão ausentes, se tem sopro, né, se tem a presença de sopro na minha ausculta. Ainda você pode até ver atritos, né? É raro, mas você tem que pesquisar. Então a ausculta no exame físico do abdômen, ela é muito importante para o cirurgião, né? Se você tem um abdômen silencioso, você pode pensar no ilho paralítico. Se você tem os ruídos aéreos aumentados, você pode pensar numa gastroenterite. Se você tem sons metálicos, né, você pode pensar numa obstrução intestinal, né? Se você tem aqueles sopros, né, podem revelar aí uma estenose arterial, que pode mostrar uma fístula arteriovenosa e que pode me dar dicas de um abdômen agudo, vascular, isquêmico. Então é muito importante a ausculta, né? A percussão do abdômen, né, é uma percussão dígito-dígito, né, que é feito em toda a superfície do abdômen. Lembrando que na zona do hipocôndrio direito nós vamos buscar a presença da maciçez hepática, no espaço de Troube nós vamos buscar o timpanismo, e o restante do abdômen nós vamos encontrar esse timpanismo. Então a presença ou não de maciçez móvel, de perda da maciçez hepática, ou no local de timpanismos encontrar maciço, nós teremos com absoluta certeza alteração nesse exame físico do abdômen. Então quando você tem timpanismo ali no quadrante superior direito, né, sinal de Jober, você pode ter como interpretação semiológica, pode ser uma distensão grande, né, um ilho, ou pode ser uma perfuração. Quando você tem maciçez, né, no fígado é normal. Fora dali da região do hipocôndrio direito, quando você tem uma maciçez, por exemplo, na região do mesogástrico, pode ser uma tumoração, né? Quando você tem maciçez no espaço de Troube, né, aonde deveria estar timpânico, pode ser uma esplenomegalia, né? Então, se você tem uma maciçez móvel, pode ser um diagnóstico de ascite. Então, tudo isso é importante na nossa percussão. E por último, nós temos a palpação, que é a parte mais importante, né, do exame físico do abdômen, aonde o cirurgião deve inicialmente palpar a zona menos dolorosa, deve se manter à direita do paciente, deve manter o paciente calmo, sem muito tirar essa ansiedade, esse estresse do paciente, tentar acalmá-lo, né, aquecer as suas mãos, né, lembrar que antes de aquecer, lavar as mãos, né, explicar ao paciente a técnica que você vai utilizar para fazer a palpação, pedir para o paciente interagir com você, se ao palpar ele sente dor ou ele não sente dor, né, responder as suas perguntas, fazer manobras que facilitem a palpação desse abdômen, evitando aquela contração abdominal, aquela contratura voluntária daquela involuntária, né? E aí você vai proceder essa palpação, quer seja ela monomanual, quer seja ela bimanual, né? E aí você vai fazer a palpação inicialmente
fazer a palpação dos órgãos, né? Tentar palpar fígado, palpar baço, palpar ponta de rim, né? E depois, a posteriori, tentar palpar sinais de irritação peritoneal, né? Fazer palpação também combinada, né? O toque retal com o toque vaginal, com a palpação por baixo e por cima, que a gente chama de palpação combinada. Tudo isso faz parte do exame físico do abdômen, né? E aí, nessa palpação, você vai ver se tem sinais de irritação peritoneal, no toque retal se tem presença de fezes ou não na ampola retal, se tem presença de sangue, se tem presença de fecaloma, se tem tumores no reto. Na palpação ginecológica, a gente vai ver se tem o grito de Douglas, né, que é dor no fundo de saco, ou sinal de Prost, sinal de Chandelier, que é o sinal da doença inflamatória pélvica, que é a movimentação do colo do útero, que é extremamente dolorosa, a presença de palpação combinada, palpação dos anexos uterinos. Tudo isso faz parte do nosso exame físico, né? No diagnóstico do exame ginecológico, né, a gente vai, nesse exame físico da palpação, vai atrás de doenças inflamatórias pélvicas, gravidez tubária, cisto ovariano, né, todos esses sinais que podem dar pista de um abdômen agudo ginecológico, né? E aqui, então, a resolução desse caso clínico 4, né? Então, é um abdômen agudo? Sim, porque tem mais de 10 horas, tem mais de 6 horas de evolução, né? Qual é o diagnóstico sindrômico, né? Qual é a síndrome? A síndrome é dor abdominal, vômitos e febre. Só isso, sinais e sintomas. Qual é o diagnóstico sindrômico? Então, o diagnóstico sindrômico, eu examinei o paciente, ele tem sinal de Murphy positivo. Então, eu associei a síndrome mais o exame físico. Então, esse exame físico alterado está onde? No sistema digestório. Então, eu tenho uma síndrome digestória do tipo abdômen agudo. Que tipo de abdômen agudo? Lembra lá os subtipos de abdômen agudo? Inflamatório, isquêmico, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Esse é um típico clássico de abdômen agudo inflamatório, né? Qual é o nosso diagnóstico etiológico, né? Então, o sinal de Murphy positivo. É um sinal de inflamação da vesícula, né? Da vesícula biliar. Então, o diagnóstico anatômico está ali na vesícula biliar ou nas vias biliares, né? O diagnóstico etiológico, né? Qual é a principal causa, né? Então, nós temos que saber epidemiologia de colecistite aguda no mundo inteiro. É cálculo na vesícula. Como é que chama cálculo na vesícula? Colecistolitíase. Então, cálculo na vesícula chama colecistolitíase. E cálculo no coledo? Coledocolitíase, né? E cálculo na via biliar? Colelitíase. Então, cuidado com essa terminologia, os senhores deverão saber, e nós cobraremos isso dos senhores, porque isso faz parte do conhecimento semiológico de todos os senhores, tá bom? E o diagnóstico nosológico, o nome da doença que essa paciente tem, que está aí no pronto-socorro, nós chamamos de colecistite aguda. Então, eu já consegui fechar um diagnóstico, e aí assim agora eu vou traçar o plano terapêutico, que nesse momento não será aqui esclarecido para os senhores, né? Assim, nós não entraremos nesse tipo de tratamento, onde os senhores terão esse acesso no 7º período, né? Como diz, a mexida do bolo, né? Então, no 7º período, os senhores, além de saber dar o diagnóstico, também agora deverão aprender o tratamento, qual é o tipo de tratamento, tá? Então, esse tipo de tratamento, qual é a conduta, nós veremos isso no 7º período, ok? Bom, o que eu queria dizer para vocês é primeiro agradecer por vocês me aguentarem esse tanto de tempo, né? Realmente é um assunto muito vasto, às vezes a gente quer falar muita coisa, mas a gente sabe que o tempo é importante, a fala nossa pode cansar os senhores, e se cansou eu peço desculpa, mas como eu conversei com o professor Igor, né, que é o nosso coordenador, nós teremos uma atividade sincrônica, né, onde nós estaremos aí fazendo uma atividade extremamente proativa com todos os alunos e sem tempo, né, sem um tempo determinado. Usaremos ou o Meet ou o Zoom como plataforma, né, até terminar essa pandemia. Mais uma vez, queria aqui deixar uma mensagem de
positiva, né, para todos os nossos alunos, para todos os nossos colegas, que nós vamos vencer essa pandemia. O medo não irá nos vencer. Tenham fé, acredite na ciência, a ciência verdadeira, aquela ciência que não está enviesada politicamente. Procurem ler e buscar a verdade, né? E a verdade a gente só busca através da leitura, né, de artigos científicos, né, sobre o que esses artigos científicos estão dizendo. Tá bom? E gostaria de deixar aí por último esse pensamento aí do nosso querido Charles Chaplin, né? E desejar a todos vocês um bom dia. Fiquem com Deus.